Este episódio do Pod Chic é um oferecimento do Vigilantes do Comportamento Alimentar. Vigilantes do Comportamento Alimentar, seu emagrecimento saudável e definitivo. Precisa dividir os conceitos. Direito é muito intuitivo, mas é muito conceitual. O fato é, quando ele tinha aquele primeiro casamento, ele tinha um patrimônio. Aquela esposa era meeira daquele patrimônio. Então, aquela meação feita... Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais, com assuntos muito diferenciados, para te fazer e me fazer pessoas melhores e assim criarmos um entorno melhor e dessa forma co-criarmos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre deixarmos a nossa marca no mundo para que esse mundo seja cada vez melhor. Não me conhece ainda? Deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, estou toda terça e toda quinta-feira às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal, falando de estilo e comportamento e um episódio uma vez por mês do nosso Pod Chique, sempre um episódio bacana, sempre um episódio com um assunto diferenciado para você. E nessa terceira temporada, a gente tem uma novidade que é a nossa co-host. Eu convidei a minha querida amiga Alessandra Eleutério Silva, a Ale, para ser co-host aqui do nosso Pod Chique. Então, Ale, seja muito bem-vinda em mais este episódio dessa nossa terceira temporada. Eu queria agradecer de novo pelo convite. Tá sendo muito bacana participar dessa temporada, convidados muito especiais. E olha, obrigada mesmo, tá sendo um prazer estar aqui com vocês. A Ale também tem um canal aqui no YouTube. Conta pra eles, Ale, do teu canal e das tuas redes sociais. Isso mesmo, tem um canal aqui no YouTube que chama Ale Explica. E lá a gente fala sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional e como que acontece no mundo corporativo, né? Os trabalhos que a gente faz lá, falando sobre liderança, falamos também muito sobre engenharia e construção civil. Então, se você gosta desses temas, corre lá, tanto aqui no YouTube, se inscreve no canal e também nas outras redes sociais. Então, já que você convidou os nossos seguidores a se inscreverem no teu canal, o que eles precisam fazer para não perder nenhum episódio aqui do nosso Pod Chique, Ale? Precisa se inscrever aqui no canal também. Então, aqui embaixo vai ter um botão, se inscreve no canal, ativa o sininho e já curte, comenta, compartilha com os amigos para dar engajamento, para a gente produzir mais vídeos para vocês com conteúdos muito relevantes que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito. É isso, já vai dando joinha aí no nosso vídeo e lembrem-se que a gente já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você tem que ir na página do canal, vai achar o botão do Seja Membro, clicando lá você se torna um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas, incluindo o acesso antecipado aos vídeos antes do público em geral, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá, tem uma série de outras vantagens, além do que você vai estar apoiando aqui o canal para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês, tá bom? Bom, vamos apresentar os nossos convidados de hoje? Ainda não. Você tem que dar um recado sobre os nossos apoiadores. Verdade. Temos, nessa terceira temporada, mais uma novidade. Nós temos um colaborador, que é o grupo Vigilantes do Comportamento Alimentar. Um grupo, Ale, completamente online. A gente até já gravou, né? Foi muito um episódio legal. Com as orientadoras desse grupo. Foi bem bacana esse episódio. E, enfim, é um grupo completamente online que você se inscreve. O arroba tá aparecendo. Coloca aqui na tela pra gente. O arroba tá aparecendo aí na tela pra vocês. E você se inscreve, manda uma DM lá para as orientadoras, elas vão te atender. É um grupo que te ajuda a perder aqueles quilinhos a mais. É um emagrecimento, assim, saudável e definitivo, tá? Vigilantes do Comportamento Alimentar, seu emagrecimento saudável e definitivo. E não perca o episódio que a gente gravou com as meninas, que aí você vai entender direitinho como é que funciona o grupo.
Agora, Lê, Agora sim, agora a gente pode apresentar os nossos convidados de hoje. vamos lá. Você primeiro ou eu primeiro? Você primeiro. Então vamos lá. Renato Moreira Menezelo, advogado formado há 35 anos pela Universidade de Ribeirão Preto. Antes de se formar, foi assistente de cartório de registro de imóveis, casado, 2 filhas e 1 neta. Marco Antônio Leal Basques, advogado há mais de 20 anos pela Universidade Bandeirantes de São Paulo. Começou sua vida profissional já ao lado do Dr. Renato Menezelo, casado. E juntos, eles advogam na vara de família em geral. E olha que legal, eles têm um olhar especial pelo direito dos casais homoafetivos. Sejam bem-vindos os doutores aqui no nosso muito obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade da gente apresentar o nosso conteúdo aqui para vocês e para todos os podchics. Ó, eu vim até com um look de advogada Tá hoje, mesmo, gente. tá Vocês viram? mesmo, a própria. Ó, pôs até o óculos, Pôs ó. até o óculos para ficar, né? Vamos dar uma cara de respeito aqui Né? com os doutores, né? Se é que a gente ainda tem algum, né, Ale? Não, gente, lógico que a gente tem, imagina, como assim? Gente, eu quero que vocês contem, assim, de início, por que vocês escolheram a carreira de advocacia e por que o direito de família. Mas enquanto vocês vão se apresentando para os nossos seguidores, eu quero servir uma bebidinha para vocês. Nós temos água, vinho, café. O que eu posso servir para vocês? E eu vou tomar água e café. Água e café? Eu prefiro Que é o que água a e gente café toma também. em escritório. Então é como se estivéssemos no escritório. Uma água com gás? A trabalho, sempre uma bebida mais ok para os assuntos. Para mim, Eu vou de vinhozinho para você? pode ser água com Água gás. com gás. Eu vou de vinhozinho, mas então, por favor, enquanto eu vou servindo, eu queria que vocês se apresentassem e dissessem como é que chegaram nessa carreira da advocacia, do direito. Então, eu, na verdade, não é que foi uma maravilhosíssima escolha, assim, porque eu sou de Ribeirão Preto e quando eu tinha 14 anos eu comecei a trabalhar. Não era trabalho infantil, não era abuso, não era nada. Eu quis começar a trabalhar. A gente começava a trabalhar cedo. E eu arrumei um emprego no cartório. E aí, quando você vai trabalhar no cartório, quer dizer, a opção mais óbvia é que você vá para o direito. Mas eu gostava disso. Aí, para quem acredita, e se é que isso vale, né? Eu sou virginiano. E o virginiano gosta de papel, gosta de organizar, gosta de escrever, gosta de tudo. Então, eu sempre li muito. Então, ir para o direito era uma opção meio óbvia. Mas aí eu terminei, eu fiz 18, eu terminei o colegial, fiz 17 anos, entrei na faculdade com 17, saí com 21, porque naquele tempo a faculdade eram 4 anos. Sim. Posso te ajudar? E saí muito jovem, 21 anos, e vim para São Paulo. Na verdade, a minha intenção quando eu vim para São Paulo era prestar concurso. E eu fui trabalhar num escritório enquanto eu esperava esse concurso, no escritório do Dr. Laércio Laurelli, que depois foi desembargador aqui no Tribunal de Justiça. E o Dr. Laércio me disse que eu deveria seguir a carreira de advogado autônomo, que era uma opção melhor para o meu perfil que ele via naquele momento. Ótimo, então. E assim foi. Acabou que eu não fiz o concurso para nada nunca. O único concurso que eu fiz foi o do Tribunal de Justiça, que eu fui escrevente do tribunal enquanto eu fiz a faculdade. Saí do cartório, fui para outro cartório, né, que fui para o fórum. E aí, desde lá, trabalho com direito de família, desde sempre. E o doutor Marco? Eu sou cria, né, filho do escritório Renato Menezelo Advogados. Meus pais tinham uma padaria quando eu ainda era menor de idade, eu tinha 16 para 17 anos de idade. Os meus pais tinham uma padaria e eu comecei a trabalhar nessa padaria. E nunca me vi muito somente atrás do balcão para servir a clientela, enfim. E eu tive uma dica da minha madrinha de batismo, e que ela disse para mim assim: olha, por que você não vai fazer direito para cuidar das questões administrativas da própria padaria? Eu falei, bom, eu poderia ajudar muito nessas questões do âmbito trabalhista, do âmbito fiscal e tudo mais, e eu acho que é uma boa opção, já que eu estou inserido dentro
deste ambiente, desse negócio familiar, que era um negócio familiar pequeno, mas que, como qualquer negócio, requer atenção. E eu falei, bom, vou fazer direito. E quando eu entrei na faculdade, para mim foi uma surpresa muito boa, que eu me identifiquei muito com o curso, mais do que eu imaginava, e nunca segui o âmbito trabalhista ou o âmbito administrativo, fiscal, enfim, porque comecei a estagiar no escritório do Dr. Renato e sempre voltado para as lides da família, das sucessões, das adoções, do direito homoafetivo, enfim, e aí continuei nessa vertente. Os meus pais hoje já não têm mais a padaria. Essa razão de ser fundamental, inicial, não existe já mais. Teria perdido o emprego. Já teria perdido o emprego uma hora dessa. E aí a gente continuou, né? Eu continuei trabalhando. Nós formamos agora esse escritório que é voltado mais para as lides da família, do direito, da sucessão, do direito homoafetivo. Enfim, e estou aqui há mais de 20 anos. Aproveitando que o doutor falou aí das lides da família, quais são os tipos de direitos? Quais são as especialidades do direito, melhor perguntando? Porque a gente tem o trabalhista, o de família, que mais? Olha, a grosso modo, a gente tem o direito civil, que é uma especialidade que engloba a família, sucessões, que engloba o direito das construções, que engloba o direito das empresas, que engloba o direito de contratos. E isso é um direito civil, né? Que é regido por uma lei específica, Código Civil Brasileiro. O direito trabalhista é outra vertente, é outra matéria de direito que tem leis específicas. E aí vai tratar do direito dos empregados, dos empregadores, e aí orbitado por um monte de outras leis menores de sindicatos, de protecionismo, né? Uhum. Depois nós temos o direito criminal, que é outra vertente, que também é regido por outro conjunto de leis específicos de matéria. E depois o direito tributário, que é outro direito também específico, que tem codificação específica. Só que o nosso ordenamento jurídico, ele é muito amplo. Então, eu vou dizer assim, nós temos as vertentes principais, que seriam civil, trabalhista, criminal, previdenciário, e aí depois tem o direito ambiental, e aí vão se ramificando, porque o direito é uma ciência viva. A partir do momento que a gente tem as necessidades da sociedade, que é regulada por direito, o direito se adequa, se amolda e ele vai criando as suas vertentes. Então, o direito de internet é uma coisa muito nova hoje em dia, que tem um marco geral da internet que foi criado há pouco tempo e está se desenvolvendo, é uma matéria nova. Então, nós temos assim... E existe uma especialidade, então, do direito no direito da internet agora? Sim, existe agora uma ramificação específica, uma codificação específica para tratar do direito da internet. Então, o direito é uma matéria viva. Nós somos de humanas, né? Então, nas humanas, nas ciências humanas, essa evolução vai acontecendo conforme a necessidade da sociedade vai aparecendo. Então, nós temos os ramos principais: civil, trabalhista, criminal, tributarista. E aí vão surgindo as necessidades de acordo com a evolução da sociedade, concomitantemente à evolução das leis que a gente tem que se subsumir, porque um Estado democrático de direito ele é pautado pelas leis que regem o comportamento social. Perfeito. E o direito de família, ele trata do quê? Vamos informar aqui para os nossos seguidores quais são os assuntos que competem ao direito de família. Tudo que for referente à família é o direito de família. Quer dizer, casamento, o nascimento, o casamento, a sucessão, a adoção, separação, os alimentos, absolutamente tudo que for em relação à família. Então, a interdição, então a pessoa, por exemplo, precisa ser interditada, é o direito de família. Então, assim, não é que é um ramo muito, muito extenso, mas tudo o que for em relação, a gente diz tecnicamente, em relação às ações de Estado,
que é o estado. Estado civil, estado de solteiro, o estado capaz, o estado incapaz. Quer dizer, todas as ações de estado são do direito de família. Tá, então vamos começar a falar de sucessão de patrimônio. Vamos. Existem diferentes tipos de herdeiros, certo? Vamos... Por que o doutor está rindo? Não, porque não, existe diferente Não, tipo pode de me corrigir. sucessores. Diferente tipo de sucessores. Então, o herdeiro é um tipo, o legatário é outro tipo. Tá, bom, a grosso modo, porque existem herdeiros obrigatórios, herdeiros... Necessários, Então, não necessários e tudo isso. Explica pra gente quem são esses herdeiros, como é que funciona isso, quem é necessário, quem é obrigatório. A linha de sucessão é assim, a sucessão se abre no momento da morte. Então, por que é no momento da morte e não... Porque eu tenho que saber, por isso que o médico, quando a gente vê em séries, hora da morte, tal hora. Por quê? Porque se alguém tiver morrido, algum filho pode ter morrido 1 minuto antes, 1 minuto depois. Existe o Instituto da Comoriência, porque quando você não sabe quando um ou outro morreu num acidente, por exemplo, todos morreram no mesmo momento. Então, um não fica herdeiro do outro. Por que isso é importante? Importante porque a sucessão é sempre assim, ela se abre no momento da morte. Então, a primeira linha de sucessão são os descendentes. Se você tem descendentes, filhos. Não tem descendentes, então aí vai para os seus ascendentes. Não tem ascendentes, aí vai para o cônjuge. Então, pera um pouquinho. Os descendentes São os filhos. Sim, são os Filhos filhos... barra netos também, porque o filho pode ter morrido e você só tem netos. Que é a primeira linha... A linha obrigatória é primeiro os descendentes. São os obrigatórios, Isso. então. Depois os ascendentes. Ascendentes que também são obrigatórios. Mas Aí eles acabou a vêm em obrigatoriedade. segundo lugar, Aí eles vêm em certo? segundo lugar. Tá. Ah, mas mas acabou a obrigatoriedade. São obrigatórios os ascendentes? Os ascendentes. Então, Sim. se você é solteira, os seus herdeiros necessários são os seus ascendentes. Se você não tem filhos. Não se você é solteira, se você não tem filhos. Então, na falta dos filhos, os herdeiros obrigatórios Serão os são pais. os ascendentes, são Isso. os pais. E isso vai até os avós? Se não tem pais, Se- mas tem vamos- avós. Vamos supor que os pais já tivessem falecido, Isso, mas tem você avós. tem uma avó que te cria. O que te criou, ela será a sua sucessora. Obrigatória. 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 Tá. Isso. E aí depois... Aí, cônjuge, aí você vai para pro lado. Mas Cônjuge ele é, que não... ele é herdeiro? O cônjuge é herdeiro. Tá. E os colaterais. Não, tô dizendo tudo um na falta do outro, né? Sim. Então, descendentes não tem. Vamos para os ascendentes. Não tem. Cônjuge não tem. Colaterais. Aí irmãos, aí primos, aí tios. E aí você vai procurando. Aquelas coisas de filme americano que, olha, morreu um tio seu na Austrália, não sei o que, te deixou um castelo maravilhoso. Então, você vai para colateralidade. Mas o cônjuge, as ligações, nós dizemos assim, as ligações verticais, descendentes e ascendentes, não são obrigatórias. As horizontais, que é o cônjuge, e os colaterais não são obrigatórios. Então, assim, se eu tenho um patrimônio e eu tenho esses herdeiros obrigatórios, mas eu não quero deixar meu patrimônio para esses herdeiros obrigatórios, eu tenho essa opção? Tem de 50%. Todo patrimônio de qualquer pessoa, 50% é legítima dos herdeiros, que a gente chama 50%. 50% é a parte disponível. Então, você pode dispor para outra pessoa, para Instituições de caridade, caridade. para a igreja, para quem você quiser. Você é problema seu. quem Você eu deixa para quem quiser. você quiser. Mas 50%. 50% obrigatoriamente dos herdeiros. E me conta uma coisa, a gente tem um dono de uma incorporadora e construtora muito famosa aqui em São Paulo, que ele doou tudo, todo o patrimônio dele. Como que fica essa regra? Ele doou em vida, ele Então, mas ainda está doou- vivo. Então, mas ele doou para os filhos. Não, ele falou que os filhos dele têm que construir o que ele construiu. Enquanto ele é vivo, o dinheiro é dele, não há herança. Então, o dinheiro é dele. Quando eu digo que ele tem que reservar 50% para os herdeiros, porque assim, na minha morte, eu quero que fique 50% para os herdeiros, 50% para a casa André Luiz, por exemplo. Ele estando vivo, é tudo dele. Obviamente, ele poderia gastar tudo e morrer sem um tostão. Eu entendo que a doação ele não pode fazer 100%.
Ele deve ter reservado alguma coisa a esses herdeiros, ainda que seja usufruto, ainda que seja um fundo de renda, ainda que sejam cotas de empresas ou qualquer coisa desse gênero assim. Ele não deixou mais os imóveis, não deixou o patrimônio, mas deixou a empresa para os filhos. Um instituto XPTO que vai gerar uma renda tal que vai dar a renda para esses herdeiros equivalente aos 50%. Ele pode ter doado à empresa. Os meus filhos, eles têm que ter a capacidade de construir uma empresa nova, de construir um patrimônio para si. Mas essa empresa não pode ser superior do que 50% do patrimônio dele, sob pena de incorrer em um instituto que a gente chama de doação inoficiosa. Se ele doa mais do que a parte legítima da herança, os herdeiros podem se insurgir contra essa doação para dizer assim, essa doação é inoficiosa porque ela avançou a minha legítima. Mesmo ele estando em vida. Então, eu não posso deixar mais do que 50% do meu patrimônio para quem quer que seja, que não sejam os herdeiros obrigatórios. Isso. Eu só posso dispor de 50%. 50% do meu patrimônio tem que ficar para os herdeiros obrigatórios. Isso, a sua palavra foi ótima. Você não pode dispor mais do que a herança disponível. Porque a herança é composta deste todo, a parte indisponível, que é a parte da legítima, e a parte disponível, que é a parte que o dono da herança pode fazer o que quiser com ela. Mas ela agora, é disponível 50%. Isso tudo para doar ou para deixar. Se você ficou doente e você começa a vender os seus imóveis para pagar essa doença, ainda que seja para fazer um tratamento caríssimo na Europa ou nos Estados Unidos, ninguém pode se insurgir, porque o dinheiro é seu. Você gasta como você achar melhor. Então, gastar o seu dinheiro em vida é problema seu. Se você quiser viajar o mundo com o seu dinheiro... Gastar patrimônio você pode. Gastar consigo... Agora, o que sobrar, metade é dos herdeiros, metade é disponível. Gastar consigo, gastar com as pessoas, gastar... viver a vida, cuidar de uma enfermidade. O que você quiser fazer com o seu dinheiro, você é livre para fazer. Livre. Agora, doar voluntariamente todo o seu patrimônio e não reservar uma parte que seria destinada à legítima, a lei proíbe. Então, aquilo que a gente vê de testamento em filmes, ele fez o testamento e deixou tudo para um único filho, ou deixou tudo para o cachorro, deixou tudo para a instituição de caridade, ele deserdou todos os filhos. Isso não pode. Existe uma hipótese de deserdação no Brasil. Uma só. Eu preciso saber dessa, vai que o meu pai saiba, eu preciso saber antes dele. Você ser condenada por atentado contra a vida de quem você herdaria. Que foi o caso da Suzane. Que é o caso da Suzane. Então, ela foi excluída da sucessão dos pais porque ela matou os pais. Então, não tem o menor cabimento. Se matar seu pai, entra no inventário dele, né? Então, neste caso, é o único caso de deserdação. Não existe. Eu vou te deserdar porque se você casar com a fulana, eu não aceito e vou te... Isso não existe. Então, meu pai não tem... Não tem como, que eu não vou matar ele. Só neste caso, esse filho tem que ter sido condenado por atentar contra a vida do pai. Deste que vai... Sim, que vai deixar a herança. Eu quero fazer uma ressalva aqui na fala do Dr. Renato, que o caso de deserdação a respeito do atentado contra a morte, contra a vida, né, do autor da herança, é um caso tratado como a indignidade, né, como herdeiro indigno, que atenta contra a morte. A deserdação, ele vai um pouquinho mais além, que causa, né, que pode ser alegado pelo próprio autor da herança, ainda em vida, dizendo que aquele herdeiro não se presta a receber os bens que ele deveria receber normalmente, porque ele ocasionou algum tipo de malefício para aquela relação de herança. Então, por exemplo, o pai que quer deserdar o herdeiro necessário, ele não quer deixar a sua herança para o filho que eventualmente quis se relacionar com a sua nova mulher.
Isso é um caso de Com a nova deserdação. mulher do próprio Do pai. pai. Com a Tá. mulher do próprio pai. Com a madrasta. Com a madrasta, por madrasta. exemplo. Isso Tá. seria um caso de deserdação, porque é uma vontade própria do autor da herança em deserdar o filho ou o herdeiro necessário por algumas situações mais específicas e mais abrangentes do que o caso da indignidade, que é o fato de, eventualmente, atentar contra a vida do autor da herança. Isso ele se torna indigno de receber e independe da vontade do testador. Mas aí seria nesse caso, né, que o filho quer se relacionar com a nova esposa do pai. Aí seria um caso mais que o filho poderia discutir isso na justiça. Sempre. Agora, o filho atentar contra a vida do pai. Ele não vai discutir. Ele não vai isso. conseguir Isso mais não há o que discutir, porque aí não tem mais discussão. Não há Isso, discussão, né? mas há o Ele- procedimento Sim. para que isso se comprove. Então, aberta a sucessão, os demais herdeiros, eles se habilitam num processo de indignidade para falar: este herdeiro específico, ele é indigno de receber porque ele atentou contra a vida do próprio autor da herança. Sempre, no nosso sistema jurídico, sempre há uma provocação do Poder Judiciário para que haja o devido processo legal, o amplo direito da defesa, para que nenhuma pessoa seja condenada sem ter as possibilidades de se defender em juízo. Então ele pode falar: não, imagina, eu não atentei contra a vida do autor desta herança. E ele vai ter meios de provar. Mas sempre haverá a possibilidade de que essa prova, esse processo, se formalize para dizer: ele é indigno de receber esta herança porque atentou contra a vida do pai, do autor da herança, da mãe, enfim, tem todo o procedimento correto para essa questão. É De um todo pouco mais... modo, Sim, Desculpa. sim. Não, pode continuar. Não, de todo modo, quer dizer, aquela coisa de filme americano de vou te deserdar se você casar com fulano, isso não existe. Era aí que eu queria chegar. Eu não gosto da mulher que você está se casando. Então eu vou te deserdar porque ela é uma aproveitadora. Esta figura Não, aí nós não vamos existe. dizer que existe o jus esperneandi. Você pode espernear, gritar, chorar, mas é só o que você pode fazer. Seu filho casa com quem ele acha melhor. Não, mas ele casa, mas você também pode fazer alguma coisa para proteger seu patrimônio. Pode, mas aí essas formas de proteção, você não vai deixar de dar a ele, por exemplo, os 50%. Mas você pode, por exemplo, doar os 50% àquele herdeiro com incomunicabilidade. Então, a mulher dele, de quem você não gosta, jamais se separar-se dele, não terá direito a esses bens. Você pode, por exemplo, colocar que você impõe essa cláusula de incomunicabilidade, mas impõe também a de inalienabilidade. Então, ele não pode vender esses imóveis. Então, ele não vai fazer dinheiro com isso. E você pode também impor a cláusula de impenhorabilidade. E aí, se ele fizer dívidas, esses imóveis não podem ser penhorados. Então, tudo é assim, tudo no direito tem jeito. Assim, você faz da... Eu sempre digo para os clientes, eu costumo orientar, dizer o seguinte: olha, depois que você morrer, eu acho que é uma boa oportunidade para os seus herdeiros ou aprenderem ou não aprenderem. Eles vão ficar pobres, vão gastar tudo, que é o que acontece com Na maioria das vezes. E se você não os ensinou até morrer, eles não vão aprender mais. Então, você começar a amarrar muito patrimônio, amarra de um jeito, amarra de outro, não sei o quê, no fim não é bom para quem recebe. Quem morreu... Se Também acha não que tem vai morrer em vantagem paz, nenhuma, não vai ter vantagem nenhuma, porque já morreu mesmo, então não faz diferença nenhuma. Então, nesse sentido é que eu digo, olha, eu oriento sempre a dizer o seguinte: no máximo, coloca uma cláusula, mas até o fulano ter 40 anos, até o fulano ter 50 anos, 35, assim, ele já está na idade adulta, ele faz o que ele acha melhor, né? Não tem o que fazer. E no caso de... continuando a falar dos filhos como herdeiros. No caso de uma pessoa que tem um primeiro casamento, tem filhos deste casamento, contrai matrimônio, um segundo matrimônio. Os filhos desse segundo casamento têm os mesmos direitos dos filhos do primeiro casamento. Sim. O que vai acontecer é que, com a dissolução do primeiro casamento, o patrimônio cabente ao marido e à mulher já foi dividido ali naquele momento. E os filhos do primeiro casamento vão se juntar com os filhos do segundo casamento naquela proporção dos bens que foram destinados
na separação para aquele cônjuge depois da separação. Então, os filhos do segundo casamento vão ter um pouquinho menos de patrimônio, porque eles vão herdar o patrimônio do pai, metade desse patrimônio, mais o patrimônio da mãe. Do segundo casamento, os filhos só vão herdar o patrimônio do pai, porque esse patrimônio já foi dividido no momento da separação. Então, os filhos do segundo casamento vão herdar os bens do segundo casamento. E os filhos do primeiro vão herdar os bens sou engenheira, da né? mãe do primeiro casamento, que era o primeiro acervo patrimonial, vamos colocar o acervo patrimonial do primeiro casamento, eles herdam da mãe e do pai. Os filhos do segundo casamento só herdariam o patrimônio do pai, porque eles não vão participar daquele primeiro patrimônio que já foi destacado, que não faz parte daquele casamento segundo. Mas nós partimos do pressuposto de que o pai não vai produzir mais nada nesse segundo casamento e que a mãe deles não tem nada também, né? Então, assim, pode ser que a mãe tenha patrimônio, então eles podem herdar da mãe deles também, e o pai pode continuar produzindo dinheiro. Fato é que em 1916 tinha um código que vigiu até 2002. Dois, né? Isso. E esse código dizia filhos extra-leito, filhos não reconhecidos. Blá, blá. Aí veio a Constituição de 1988 e diz que todos são iguais perante a lei. Naquele momento, todos os filhos, não os do segundo casamento, mas os filhos que eu ainda chamo de extra-leito, quer dizer, os filhos que teve com uma amante, mas que você reconheceu, o filho que não é fruto de um casamento, o filho que foi adotado com o passar dos anos, você pode adotar uma criança, não tem problema nenhum, além dos seus, todos são iguais, todos são filhos, não tem mais o filho adotivo, o filho extra-leito, o filho não sei, não, tudo é filho, e todo mundo, você tem 8, os 8 vão participar da sucessão na mesma proporção. Tá. Então, todos os filhos têm o mesmo direito. Todos os filhos têm o mesmo direito. Agora, pensando numa pessoa que teve um primeiro casamento, tem filhos desse casamento, se separou de corpos, mas não fez o divórcio ainda. Certo. Não está divorciado, não houve a divisão desse primeiro patrimônio. Certo. Aí ela passa a ter uma outra relação, união estável. uma outra união. Essa união pode ser chamada de união estável? Sim. Essa segunda união, mesmo não estando divorciada? É porque ela pode não ser de direito, mas ela é de fato. Mas como o casamento. Tá. Ele não tem um divórcio de direito, mas ele tem um divórcio de fato. Mas eu posso ir lá no cartório registrar essa união estável? Pode. Mesmo eu não tendo um estando casamento? divorciado? Porque Mas eu tenho uma certidão de casamento a união estável não muda o estado civil. Ah, tá. Então a união estável, ela não é um regime de casamento. Não, você pode impor regime de casamento na união estável. O que ela não muda é o seu estado. Tá. Então, por exemplo, você não vai dizer assim, vamos supor que você viva uma união estável. Anderson Delfino, brasileiro, unido estavelmente. Não, isso não existe. Você é solteiro, você é casado, você é divorciado, você é o que seja. Viúvo. Você é o que você é. A união estável não muda o seu estado civil. Então, porque a minha pergunta ia nesse sentido. A pessoa, ela estava casada, não fez o divórcio de direito. Fez uma separação de fato. Sim, saiu de casa, fez uma separação de corpos. Começou um relacionamento com uma outra pessoa e faleceu. Quem é o viúvo? Vamos supor, um homem casado, saiu de casa, foi morar com uma outra mulher. Morreu. Quem é a viúva? Então, vamos começar do começo. Todos que estiveram casados com este homem, todos, né, que estiveram casados com esse homem, no momento em que ele morre, ainda que você seja divorciado, você passa automaticamente a ser viúva. Então ele pode ter 5, 6, 7, 8, 10 viúvas. Mas e se eu casei de novo? Aí eu sou casada, eu não sou viúva dele. Isso, aí você é casada novamente. Mas se você não casou-se novamente, todos os que tiveram casamento com aquele homem, na hora que ele morreu, é viúvo dele. Todas são consideradas viúvas. Isso. Tudo bem. Mas ele não fez o divórcio do primeiro casamento. Certo. Tá? Então não foi dividido o patrimônio ali. Isso. No momento em que esta pessoa falece, como é que fica a divisão do patrimônio? Porque essa outra pessoa com quem ele passou a ter uma união estável também passou a ser herdeira dele. Isso. E aí como é que se divide esse patrimônio entre essas duas mulheres que ficaram viúvas?
Nós estamos exatamente com um caso assim no escritório. O que a gente faz é, tira uma foto do momento em que ele se separou lá daquele primeiro casamento, uma foto do patrimônio, e uma foto do patrimônio hoje. Então, todo o patrimônio que era do primeiro casamento é até ali. Dali para frente, a foto de hoje, é o mesmo patrimônio? É o mesmo patrimônio. Ele teve frutos civis. Então, por exemplo, os aluguéis que ele recebeu, os dinheiros que aquilo rendeu, tudo isso é divisível com essa segunda esposa. Ele pode ter comprado algum outro imóvel, então, é da segunda esposa. Eu estou chamando de esposa, mas é a segunda companheira. Ele pode ter aplicado dinheiro, esses rendimentos todos. Agora, dinheiro não tem carimbo. Se você não subroga, o que é subrogar? Você vende um imóvel solteiro, aí você se casa. Vende um imóvel de quando você era solteiro. Você já é casado. Aí você tem que escrever na escritura, olha, esse imóvel eu comprei com dinheiro da rua tal, número tal, que era meu de solteiro. Aí isso não vai entrar na divisão de patrimônio com a sua mulher, na hora de um divórcio. Todavia, se você não faz essa subrogação, como nós dizemos, dinheiro não tem carimbo. Ai, gente, então, olha, vendeu, tenho que saber disso. coloque pronto. Pra eu colocar tudo nas escrituras do meu Nas apartamento. escrituras do seu apartamento. É uma proteção olha. patrimonial É uma muito proteção importante. patrimonial importante, porque ninguém faz isso. Porque fala, eu vendi um apartamento que ajudou a comprar aquele outro apartamento que nós moramos hoje. Olha, você vendeu o apartamento que ajudou a comprar, então você escreve que você ajudou a comprar. Porque se você não ajudou, aquele dinheiro não tem carimbo, participa. O novo participa daquele esforço antigo. Então, só para eu entender direito. Então, aquele patrimônio que existia do primeiro casamento, ele não vai ser dividido com essa segunda mulher. No Não momento será em que ele dividido com faleceu. essa Porque segunda ele não mulher. estava divorciado ainda do primeiro casamento. Não porque ele não estava divorciado do primeiro casamento. Ele não tinha como é que nós vamos dizer assim? Ele não tinha uma partilha de direito, mas ele tinha uma partilha de fato. Metade daquele patrimônio era dele. Então, e E aí a outra metade era da É o que primeira a gente esposa. precisa, precisa dividir os conceitos. Direito é muito intuitivo, mas é muito conceitual. O fato é, quando ele tinha aquele primeiro casamento, ele tinha um patrimônio. Aquela esposa era meeira daquele patrimônio. Então, aquela meação, feita ou não feita a separação de patrimônio, aquele patrimônio é dela. Ela constituiu nessa união, nesse casamento com ele. Então, aquela meação é dela. Ponto. A meação dele vai refletir na sucessão com a próxima companheira. Então, a meação dela, o patrimônio que ela fez enquanto casada com ele, mesmo estando em casa, bordando, cuidando das crianças, que é um trabalho, inclusive, que a gente jamais pode menosprezar. Ainda mais que a gente ainda tem essa parcela de mulheres que ainda tem a geração de cuidar de casa, de ficar... Cuidando dos filhos e tudo mais. É porque é uma tendência na nossa sociedade machista dizer, eu saí para trabalhar e eu comprei tudo. Não. Alguém nós teve que compramos cuidar isso, daqueles filhos, Então, né? assim, mesmo que ela tenha ficado em casa, fazendo os afazeres da casa, e aí eu vou ser mais audacioso ainda, mesmo que ela tenha ficado em casa fazendo nada, se ela casou com aquela pessoa no regime da comunhão de bens ou da comunhão parcial de bens, comunhão total ou parcial de bens, este patrimônio que é dela, vai ficar lá. Tem que ser destacado e a metade que é dele vai fazer o reflexo na próxima união estável. Porque, na verdade, a sucessão é dele. A sucessão é dele. O que é dele será partilhado com a segunda esposa. O que é da primeira esposa é da primeira esposa. Tem que ficar reservado. Eu entendi o conceito, mas se isso não estava lá, divorciado já e feito, essa segunda esposa não vai receber nada. Não. Assim como o direito aceita que você seja, hoje em dia, unido estavelmente de fato, que antigamente a gente falava, quando você aceita que você é amigado com uma pessoa, amigado, amaziado, eu chamava amásia, inclusive, concubina, eram nomes
horrorosos naquele Código de Pejorativos. 1916, que depois ficaram pejorativos. Mas, assim, ainda, como o direito aceita que você esteja unido de fato, ele também aceita que você esteja separado de fato. Então, no dia, eu saí de casa no ano 2000, em março de 2000. Então, em março de 2000, qual era o seu patrimônio? Era esse. Então, metade é da dona Maria, metade é do seu João. Seu João casou de novo, então, nessa metade do seu João que é a dona Sebastiana que vai entrar. Ah, então ela vai entrar. Ela vai entrar. Como herdeira. Como herdeira. Como herdeira dele. E Tá. como meira do que se constituir dali pra frente. Tá. E E se ela- ela tivesse filhos, esses filhos também receberiam Também receberiam a parte deles. Tá. Aí, na Agora mesma ficou proporção claro. que os filhos do primeiro casamento. Sim. Né? Porque os filhos, nós aqui Sim. acertamos Que é que soberano. são todos iguais. Né? E mesmo que não tenha assinado um documento de união estável. Mesmo que não tenha assinado um documento de união estável, se houver essa impugnação, aí você faz um reconhecimento de união estável pós-mortem, que você faz dentro do inventário, para o inventário, faz esse reconhecimento e aí, obviamente, direito é prova, né? Você tem a prova de ser foto, testemunha e tal e tudo mais. E assim como você faz a prova dessa separação do mesmo jeito. Quer dizer, olha, eu saí de casa, ele saiu de casa em março de 2000 para vir morar comigo. Entendeu? Então aí você fez as duas provas, a prova Tá. do primeiro divórcio e a prova Não, agora ficou E claro. as redes sociais servem como prova? Serve. Toda prova em direito é admitida, a não ser que ela seja ilícita. Então, assim, Ou falsa, né? ou falsa, ou obtida de forma ilícita, ou obtida de forma fraudulenta, mas toda matéria é prova. Redes sociais, fotos, testemunhas, o que for que você conseguir falar, mas eu tenho um bilhetinho que ele me deixou com a data do nosso primeiro beijo. Umas flores que prova. ele me mandou dizendo assim, a noite de ontem foi maravilhosa, o começo de um grande relacionamento. Pronto, você tem esse prova. cartão, já é prova. Redes sociais, hoje em dia, são muito poderosas. Elas podem derrubar as pessoas, né? A gente vê o movimento de cancelamento de pessoas aí por conta das redes sociais. Elas servem, sim, no Poder Judiciário para provar o que for. Até, fazendo um paralelo, tem matérias trabalhistas, que não é a nossa área, mas a gente pode trazer como um senso comum, de pessoas que pedem licença de saúde e vai para a praia, tira foto e posta na rede social, demitido com justa causa, porque tá lá, tá estampado, é uma prova. Na verdade, Então, foi demitido porque é mané, né? né? Gente, não posta, Não né? posta, não Pô. posta. Então, assim, o que você postar será usado a seu favor ou contra você no tribunal. A frase é bem bonitinha. Já que falamos bastante de união estável, vamos falar quais são os regimes de casamento que existem e qual é a diferença do regime de casamento para a união estável. Porque acho que, pelo que eu entendi, há uma confusão nossa, pessoas leigas, do que é regime de casamento e do que é união estável. Porque a gente costuma achar que união estável é um regime de casamento. Pelo que eu entendi, não é. Não. União estável é um estado. É um casamento que não teve a intervenção do Estado. Então, por exemplo, você não se casou num cartório com os proclamas, com as obrigatoriedades que devem ser feitas, com as formalidades de um casamento. Então, quais são os regimes de casamento vigentes hoje no país? O da comunhão total, que ele sempre existiu. O da comunhão parcial, onde nós podemos entrar nesse parâmetro de explicar um por um, assim, mesmo que rapidamente? Eu acho que rapidamente então, é assim, interessante olha, da explicar. comunhão total, olha, todos os bens que fazem parte do seu acervo patrimonial, em caso de separação, serão objeto de partilha. Todos. O da... De 50% a 50%. Isso. Tá. E o da comunhão parcial de bens é um outro regime que você vai mear com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa, os bens que foram constituídos durante aquele casamento. Aí voltamos naquela história. Por que você escreve na escritura que aquilo era um bem anterior ao casamento? Porque aí você não o partilha na comunhão parcial. Porque esse dinheiro não é depois do casamento, esse dinheiro é anterior. O da separação total de bens, que aí fala assim, olha, o que é meu, o que é seu, pronto, cada um vai viver com
com o seu patrimônio, com a sua renda, com as suas possibilidades financeiras, e na separação o que já era meu continua meu, o que já era seu continua seu. E o da participação final dos aquestos, que é uma separação total de bens, mas se no meio deste casamento os dois quiserem comprar, adquirir ou formar um patrimônio conjunto, esta participação final de aquesto é divisível no momento de separação. Então, são só esses 3 regimes de casamento. A união estável... Aplicáveis também à união estável. Aí, a união estável não é um regime de casamento. Não, é um casamento. É uma casamento. forma de você se relacionar com a outra pessoa. Tá. Então, assim, quando você quer casar, você vai perante o Estado e fala assim, eu quero me casar com a Alessandra. Você vai lá, faz os programas e tudo mais. Quando você não quer contar para o Estado, o que acontece? Eu vou lá e vou morar com a Alessandra. E aí, com a Alessandra, com o João, com o Sebastião, ninguém está aqui restringindo nenhuma forma de relacionamento. Então, assim, você vai se relacionar, mas você não quer contar para o Estado que existe esse seu relacionamento. Só que este relacionamento, ele começa a gerar efeitos, direitos, obrigações, efeitos civis. Você compra um carro, você tem um plano de saúde. põe um plano de saúde, você precisa colocar o seu companheiro. Então, o que o Estado resolveu fazer? Ele não quer que eu faça uma interferência direta, mas eu vou regulamentar essa união que não está declarada propriamente dita. Voltamos a 1988, com nossa Constituição, que é maravilhosa. As pessoas falam que não, mas é. Todo mundo quer rasgar essa Constituição, mas é maravilhosa. Todos são iguais perante a lei. Neste momento é que o casamento, a união estável, virou união estável sem ser mais uma amigação. Que antes era, fulano é amigada com fulano. Não, ela não é amigada com ninguém. Ela é tão esposa quanto uma esposa. Então, o Estado deu a possibilidade a esse casamento, porque, como disse o Marco no começo, o direito é uma ciência viva. As pessoas não querem mais um casamento, que vai entrar na igreja, ou que vai lá no cartório. Vamos primeiro morar junto para ver se funciona? Só que o primeiro morar junto, mora 1 ano, 2, 3, 4, e aí depois de 1 ano, 2, 3, 4, você já gerou o patrimônio, você gerou obrigações, gerou direitos. E aí é nisso que a união estável ela se configura, ela se baseia, ela regula esse morar junto. Com os regimes, se você for no cartório e fizer um contrato, uma escritura, ou se você fizer um contrato entre você e seu marido, você coloca, é com separação de bens, é com comunhão parcial ou é com comunhão total. Você que escreve. O regime de casamento você que decide. Tá. E essa semana eu vi que existe uma coisa que se chama contrato de namoro, que é para você evitar a situação de união estável involuntária. Isso é verdade? É verdade. É uma bobagem, mas é verdade. E funciona? Funciona para... É legal isso? Contrato de namoro? Eu acho que eu, Renato, com 35 anos de experiência, digo que prova exatamente o contrário. Quando você escreve que você tem um contrato de namoro, você já tem um relacionamento com aquela pessoa. Se você tem um relacionamento, acabou. Você não está dizendo que você tem um relacionamento? O que eu entendi... Mas não é mais fácil ir lá e fazer uma união estável com separação total de bens? Estamos namorando. Mas é isso que o contrato de namoro vai dizer. Você dorme na minha casa, eu eventualmente durmo na sua, eventualmente você manda entregar coisas na minha casa, o que, em tese, já seriam provas para que alguém lá na frente dissesse assim, olha, isso é uma união estável. Eu quero agora fazer parte da herança, eu quero fazer parte do patrimônio. Então, é um contrato de namoro dizendo assim, olha, isso é só um namoro, isso não é uma união estável. Não vai gerar efeito patrimonial entre nós. É muito complicado. Não gera efeito patrimonial entre nós. Mas é lícito esse contrato de namoro? Porque o que acontece? Entre maiores, capazes e direitos disponíveis, você pode contratar o que você quiser. Não sendo proibido por lei, você não pode, por exemplo, contratar uma entrega de drogas. Você não pode fazer isso, porque a droga é ilícita. Claro. Então, assim, as pessoas sendo maiores, capazes, o objeto sendo lícito e o direito sendo disponível, porque existem direitos que não são disponíveis, lembra da história lá dos 50% da herança? Você não pode dispor daquilo. Então, você não pode contratar mais do que aquilo. Mas se você validar todas as formas de
validar todos os requisitos contratuais, você pode contratar o que você quiser. Então, você voluntariamente está dizendo, eu tenho um relacionamento com essa pessoa, só que eu não quero que este relacionamento gere nenhum tipo de direito e obrigação, porque eu estou declarando isso. Eu sou maior, sou capaz, sou vacinada, esse direito é disponível e eu estou dispondo dele desta forma. E aí você faz individualmente esse documento. Com o Você seu vai lá no namorado. Tem que assinar também, Com o seu namorado. Isso, É um seu contrato namorado, entre os dois, sua né? namorada, o casal é hétero, o casal enfim, homossexual, o casal. o casal. A entidade que ele quer criar ali, que ele queira regular naquele momento. Seja menino, menina, 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 o que for. Não tem nenhuma restrição. Todos somos iguais perante a lei a partir de 88. E o casamento homoafetivo, que agora estavam discutindo, que queriam revogar esse direito, tal, ele é tal qual o casamento heteroafetivo. Heteronormativo, esse É o mesmo, igualzinho. você casa igual. Casa igual, com os pode ir no mesmos cartório, regimes. proclamas, pode fazer união estável do mesmo jeito, pode com o mesmo regime de casamento, de bens, né? Mesmo regime de bens e tudo. Lá atrás, eu vou fazer um parênteses. Lá atrás, antes do Código de 2002, não existia essa figura ainda, né? E aí é que a gente fala que o direito é uma ciência viva. Houve a necessidade da sociedade em se regular as questões de casamento de pessoas do mesmo sexo, e o direito vai e evolui para trazer isso para dentro do ordenamento jurídico. A partir do novo Código Civil, já se introduziu, já se equiparou o casamento das pessoas de mesmo sexo ao casamento heteronormativo. E a gente fazia contratos de parceria civil, chamava. Então, você punha os dois cônjuges como sócios num empreendimento. O empreendimento qual era? Morar junto, constituir patrimônio, e esse patrimônio vai ser construído como? 50% para cada um, 30% para um, 100% para outro. Então, era a mesma coisa, só que tinha outro nome, porque, na verdade, gays que moravam juntos, homens ou mulheres, sempre existiu. O que não tinha era o casamento. Então, a gente fazia um contrato que chamava contrato de parceria civil. Depois virou a união estável e, a partir de 2011, o Conselho Nacional de Justiça permitiu que quem tivesse o contrato podia ir no cartório e transformar aquilo num casamento. E, hoje em dia, você pode ir ao cartório fazer o casamento. Uma pergunta que os seguidores me mandaram, que eu abri caixinha de perguntas nas redes sociais e me mandaram o seguinte: eu tenho um relacionamento onde eu sou casado com um documento, tudo direitinho, né, em um dos 3 regimes aí. Mas tenho um namorado ou uma namorada fora do casamento. Esta outra pessoa fora do casamento, que eu chamo de amante, mas, enfim, a pessoa chamou de namorar. Ela pode reivindicar uma união estável? Não. Sendo esta pessoa casada de fato? Não. Se é casada de direito. De direito. E de fato, não no termo técnico, de fato, quer dizer, efetivamente casada, ela tem essa... Porque o que é um casamento ou uma união estável? É a convivência entre 2 pessoas com coabitação e intenção de formação de família, ou com a família já formada. Então, você tem isso com o João e a Maria. A Sebastiana ou o Sebastião entram nessa história para ser um terceiro que vai, como disse o Marco agora há pouco, orbitar aqui esse casamento. Ele não tem direito a nada, porque ele já sabia que ele era amante. E essa relação é ilegal, então o direito não vai defender este ou esta amante, porque é uma ilegalidade. Porque senão eu estaria premiando a bigamia. Lembra do contrato válido, do objeto válido? Objeto lícito. Esse objeto não é lícito. Por quê? Porque no Brasil é proibida a bigamia. Ele não poderia estar casado com 2 pessoas. Então, essa segunda não pode. Então, não pode ter trisal. Eu ia chegar... Aí a minha pergunta ia evoluir para isso. Então, agora, essa situação que tem sido mais comum aparecer agora, ou talvez a gente fique sabendo mais agora, que são trisais, onde todo mundo sabe de tudo. Não é um amante. É assim, resolvemos nós 3 aqui nos relacionarmos juntos.
Esse trisal não tem um reconhecimento formal, então, hoje no direito. Formal, a gente não pode De se direito, casar, não. ser dependente um do outro no imposto de renda, no plano de saúde. Então, formal não. Como não era formal o tempo da união estável entre pessoas gays. Então, a gente fazia o contrato de parceria civil. Eu imagino que seja possível fazer um contrato para um trisal enquanto a lei não... Evolui para isso. O Estado não evolui para regular isso. Por quê? Qual é a diferença entre o amante e o trisal? O trisal, os três sabem. Não há ilegalidade nenhuma nisso. Sim. Então, os três sabem, os três coabitam, os três... Amigo, você falou uma coisa agora, que não necessariamente quando tem um amante, o esposo ou a esposa não saiba, né? Mas aí a gente tá entrando numa outra tecnicidade. Aí, Mas só fazer uma... Calma, nós, né? Acho que aí a gente vai entrar numa tecnicidade que é... mas ainda história. assim é uma relação ilegal. peculiaridade que não presta para o direito, porque o direito, ele é para a massa, ele é para todos, ele não pode excluir ninguém. Então, se você faz uma tecnicidade única, isso não é regulamentável. Eu entendi que não é única também, tem muita gente, porque, como dizia minha avó, cheiro de chifre a gente sente a quilômetro de distância. Então a gente sente o cheiro do chifre da gente. Você sabe quando você está com chifre. E chifre é igual ao Volkswagen. Um dia você vai ter um, entendeu? Então todo mundo vai ter. Então não tem esse nem aquele. Mas é fato que, se a pessoa sabe, mas ela consente, mas não abre, de todo jeito, aquilo tá ilegal, entendeu? Sim, muitas vezes aquilo nem é público. Não é público, tudo mais. entendeu? Aquilo é porque... Agora, no trisal, não. Tudo é público. No trisal todo mundo sabe, sabemos todo mundo tá e ali, todo mundo tá feliz com aquela história. Então, mas não há hoje uma maneira de documentar isso e tornar assim, porque tem sérias implicações, né? Não, há maneira, fazer esse contrato de parceria. Mas, por exemplo, civil. o plano de saúde não vai aceitar os dois dependentes. Então, mas aí vai chegar um momento em que você vai precisar entrar com uma ação. E esperar que o Estado se pronuncie sobre isso. Entendeu? Porque aí é uma ação, duas ações, três ações, quatro ações, vai chegar no Supremo, chegou no Supremo, o Supremo então vai para o Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta até que o Congresso faça uma lei para isso. Hoje, com este Congresso, não vai haver lei para isso, porque o Congresso é conservador. Eu acho que é assim, nós temos essa questão do trisal, realmente está meio em moda falar sobre isso, e eu acho que, no final das contas, a gente quer uma proteção patrimonial. Sim. E essa proteção patrimonial, ela pode ser pactuada entre as partes sem ferir uma questão que é mais ideológica, que é mais cultural, é mais religiosa. Por exemplo, você pode fazer uma proteção patrimonial de 3 pessoas que querem coabitar, viver junto e tudo mais, sem ferir a instituição do casamento. Que aí você não entra nas lides da religiosidade. Então, assim, a proteção patrimonial, que no final das contas é o que as pessoas buscam, é possível a gente regulamentar entre os 3. Mas não é possível ainda, porque o ordenamento jurídico precisa evoluir para isso, numa questão de casamento. Então, eu tô meio técnico, né? O Renato... Não, mas acho que deu para entender perfeitamente. Eu sempre vou para um lado mais técnico, assim, o Renato mais emocional, a gente fala sempre que ele é mais a emoção, eu sou mais a tecnicidade. Então, assim, a gente consegue fazer essa proteção patrimonial e proteger esse trisal que como quer... uma sociedade como comercial. Uma sociedade comercial. Se eles dormem junto ou se não dormem, aí isso não é aprovando o contrato. Se nós queremos proteger o patrimônio, você faz o contrato como se fosse patrimônio. Você quer fazer uma proteção de plano de saúde, o plano de saúde pode aceitar uma empresa. E criar uma empresa de uma administração patrimonial de 3 sócios e colocar esses 3 sócios dentro de um plano de saúde, é possível. Ah, mas um deles tem um emprego maravilhoso, que o plano de saúde é maravilhoso. Bom, tenta falar com o plano de saúde. O plano de saúde não vai aceitar. Você entra com uma ação contra o plano de saúde. Você pode ganhar ou perder. Um outro trisal vai entrar também. E aí vai entrar também. E quando tiver muitas decisões no mesmo sentido, vai acabar regulando. Alguém vai começar a prestar aí nesse a ponto, gente volta lá para o começo do podcast, quando a gente começou a falar de filhos, de sucessão. Isso, eu queria chegar exatamente nesse ponto também, porque a gente está quase já encerrando, mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta. Porque não sei aí se você vai perguntar a mesma coisa que eu. Porque aí a gente tem um trisal e aí a gente
tem um trisal que queira ou gerar uma criança ou adotar uma criança. E hoje, assim, o registro de uma criança tem o nome do pai e da mãe, ou do pai e do pai, ou do pai e da mãe. Da mãe e da mãe. Isso. Né? Hoje é regulamentada essas 3 condições. Mas não tem uma condição que tenha 3 pessoas no registro da criança. E aí a gente vai para a parte sucessória. Né? Então, vamos falar que essa criança vai ser filho das 2 pessoas que é casada com esse cara que tem o emprego ultra mega blaster, que tem todas as condições. Como proteger essa criança? A pergunta é, uma criança que tem pai e mãe, por exemplo, pode também ser adotada por uma terceira pessoa? Não. Não pode. Não pode. Ela perde aquele pai e mãe. Eu e a Alessandra temos um filho. Então, hoje. Para eu adotar o seu filho, você perdeu o direito sobre ele. adotar o meu filho. E você perde o direito sobre ele, ele fica só meu. Então ele deixa de ser meu filho. Ele deixa de ser seu então, filho. Não você é perde o possível pátrio três poder. Não é pessoas possível. serem pai e mãe de uma criança hoje. Não, mas é possível, por exemplo, o que eu disse, o direito tudo tem jeito. Na parte disponível desse Terceiro, ele deixa metade para essa criança, porque premiar essa criança como legatária, porque aí nós não falamos da história do herdeiro, herdeiros são os necessários, os que estão na linha de sucessão e tudo mais. Se eu deixar um dinheiro meu para você que é minha amiga, para você que é meu amigo, você é meu legatário, eu estou te deixando um legado. Então, ele pode legar para essa criança 50% do que é da parte disponível. Mas ele em vida, por exemplo, no plano de saúde, ele não teria direito. Não. Aí teria essa criança tem pai e mãe, ele não pode colocar. Pai e mãe, ele não pode colocar. Não. Isso ainda... A população precisa, como disse o doutor, entrar com e aí, ações e isso brigar um pouco para um dia chegar lá. Porque, por exemplo, essa história de 2 pais e 2 mães na certidão de nascimento, isso também não existia e há pouquíssimo tempo não existia. Sim. Aí todo mundo achava que isso era uma aberração e eu preciso fazer minha culpa, que eu também achava que isso ia ser um problema para a criança apresentar uma certidão ou um documento com 2 pais e 2 mães. Mas como tudo evolui, a sociedade também vai... Óbvio, nós temos gente muito machista, nós temos gente heteronormativa, nós temos um monte de coisa, mas as pessoas estão aceitando isso. Então, a partir disso, as crianças também não têm mais problema com isso, entendeu? Até a consciência das crianças já evoluíram. Sim. Porque aí, se você diz, eu sou filha da minha mãe e da minha mãe. Hoje já a realidade já é essa. Não, isso a gente vê em redes sociais, né? Várias crianças, filhos de casais homoafetivos que falam, meu pai, minha mãe, Sim. e falam com naturalidade. Com naturalidade. Porque a criança sempre é aquele natural. Aquele casal famoso do Marcos Breda, como é que ele chama? Do Paulo Gustavo e Marcos Breda. Eles foram um casal, infelizmente, né? O Paulo Gustavo faleceu, mas enfim, eles eram um casal de pai e pai. Esses filhos deles já cresceram com a figura de pai e pai. Então, essa sociedade, essa realidade já está aí. E crianças não adotivas, né? Esses eram filhos naturais. São filhos naturais deles. Né? Essa realidade precisa ser normalizar. Gente, a gente poderia passar aqui horas falando com vocês. Nossa, passou muito rápido. Muito rápido. Eu cortei até alguns quadros que a gente normalmente faz nos episódios, porque eu acho que o assunto era mais interessante do que o quadro em si. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado. Antes da gente encerrar, pelo menos o quadro do Indica Chique a gente vai fazer, né, Ale? Pensei que você não ia fazer nenhum. Não, vamos fazer o Indica Chique. Que a Ale vai falar para vocês o que é o quadro do Indica Chique. Então, o quadro do Indica Chique é para vocês darem uma dica para os Segue Chiques de um filme, de um livro, de uma série, um espetáculo que vocês tenham visto e queiram compartilhar com a gente. Olha, eu tenho um filme que eu falo sempre, eu até fico muito repetitivo para dizer que é um filme da minha paixão, que se chama Desejo e Reparação, que é um filme surpreendente. Eu acho que vale a pena assistir, porque quem não assistiu vai ter uma surpresa, né? O desfecho dele é muito emocionante. Então eu vou dizer que a minha dica de filme é esse: Desejo e Reparação,
e vale a pena assistir. Gosto muito, belíssimo. gosto Não assisti, muito vou desse assistir. filme, gosto muito. E eu vou indicar um livro. Eu tenho uma lembrança, assim, uma memória que todo mundo tem uma tia solteira, né? E essa tia solteira morava com a minha avó, ou depois minha avó morava com ela, na verdade. E todas as férias a gente ia para casa da tia Leda e ela tinha uma biblioteca muito grande, uma estante enorme. Não era uma biblioteca, era uma estante enorme. E eu, como eu disse, sempre li muito e tudo, eu nas férias começava a ler e pegava os livros todos e tal. E foi com 10, 11 anos que eu li Érico Veríssimo, que eu li o Arquipélago, o Continente, blá, blá, blá. E esse livro é especial na minha vida, que chama O Egípcio, do Mika Waltari. É um filme sobre a história de um homem que nasce pobre, que se torna médico, e depois ele vai para a corte do faraó, e é um livro muito, muito interessante. Eu gosto muito de livros... Não pode dar spoiler, né? É. Por favor. Eu gosto muito de livros sobre as Superação. vidas das pessoas. Então, é uma vida muito interessante desse. O Egípcio. O bom. egípcio. Muito obrigada pela dica. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso episódio. Eu gostaria que vocês deixassem uma última palavra para os nossos seguidores. As redes sociais dos doutores já apareceu no início do episódio. A gente vai deixar nas descrições aqui do vídeo, mas que vocês se despedissem dos nossos seguichiques, deixassem aí uma última mensagem para depois a gente encerrar o episódio. Não, eu agradeço a audiência, agradeço muito aos nossos hospedeiros aqui pela oportunidade de nos apresentar, enfim, de ter esse bate-papo que foi realmente voou, né? O tempo voou, e agradecer a oportunidade mesmo, dizer que nós estamos às ordens nas nossas redes sociais para eventuais dúvidas, enfim. E muito obrigado, muito obrigado. Obrigado vocês. Eu também quero agradecer muito, dizer que vocês foram muito gentis de nos chamar. Foi uma honra. Uma honra ter estado aqui, e que nós falamos sobre temas bem interessantes. Assim, é muita curiosidade que tem sobre direito de família, né? Assim, todo mundo entende de tudo, mas na verdade ninguém sabe grande coisa de nada, mas é importante que a gente sempre divulgue e tal. Mas o importante que a gente quer dizer é que, assim, as pessoas têm que continuar se amando, casando, não casando, e nunca achar, isso eu não vou conseguir. Porque a gente sempre entra com uma ação de um jeito ou de outro, consegue. Briga, você tem que brigar pelo seu direito. O direito não vai bater na sua porta e dizer, olha, vim aqui sentar em cima de você. Não, ele não vai. Você vai atrás dele, que ele vai te abraçar. Mas você tem que pedir para ele esse abraço. É o emocional, eu vou dizer o técnico. O poder judiciário só é provocado pela parte. Ele não vai bater na sua porta, então você tem que provocar. Então nós temos o emocional. Mas não deixa assim, mas vai razão. tocar um processo 10 Razão e anos, emoção. isso vai demorar a vida inteira, e nunca vai dar certo, dá. Eu acho que o direito de família, mais cedo ou mais tarde, todos nós vivenciamos. Isso. Sim. Porque exatamente. a gente nasce em algum momento, a gente se casa. relaciona e a gente morre obrigatoriamente. morre e vai receber ou vai doar. Enfim, o direito de família, em algum momento a gente vai vivenciar. Ele é mais próximo da gente do que um direito tributário, por Isso, exemplo. exatamente. E, enfim, tantos outros. O direito de internet. O direito do petróleo. Do petróleo, exato. Você pode não ter acesso a um ou outro, né? Assim, ele por não participar Sim. daquilo. O direito de família, você nasce. Você nasce e você e morre. começa... E a gente dar o tem seu- muitas curiosidades e todo mundo acha tudo e muitas vezes a gente não sabe nada. Então, já fica o convite para os doutores voltarem numa próxima oportunidade, num outro Muito episódio. obrigado. Podemos Muito fazer obrigado. uma pauta mais específica. Hoje foi bem generalista, mas a gente pode começar a fazer pautas mais específicas. Para isso, é importante que vocês comentem o episódio aí embaixo, mandem suas dúvidas. Os doutores vão estar acompanhando os comentários, então mandem as dúvidas e aí das dúvidas a gente também vai gerar novas pautas. E além de comentar aí embaixo, o que é importante eles fazerem, Ale? Bom, vou até colocar o óculos, né? Porque hoje a gente tá com os advogados. Ah, é verdade. Aqui. Deixa eu encerrar Tô muito de óculos. chique hoje, gente. Não, o que a gente tem que fazer agora é se inscrever no canal, né? Ativar o sininho aí para saber quando os vídeos vão ser publicados e curtir, comentar, compartilhar para a gente ter o engajamento e continuar produzindo esses conteúdos super bacanas que é relevante aí para todo mundo.
E não se esqueçam que a gente já tem o botão do Seja Membro lá na página do canal. Clicando lá, você se torna um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas. Dá uma olhada, tem uma série de vantagens lá, além de ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo. E sempre lembrando que essa terceira temporada é um oferecimento do Vigilantes do Comportamento Alimentar. Segue eles lá na rede social e no Instagram, manda uma DM que você que está precisando aí perder uns quilinhos, entrar no shape, vai ter lá uma orientadora que vai te atender, vai te passar todas as instruções, e assista o episódio que a gente conversou com as orientadoras do Vigilantes do Comportamento Alimentar, tá bom? Gente, é isso. Hoje o episódio voou. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Valeu. Um grande beijo. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.